para ser o sacrifício que pudesse substituir os pecados do homem. Os sacrifícios do Velho Testamento, eles eram apenas simbólicos, por isso que eles foram substituídos. É por isso que hoje nenhum de nós sacrifica animais. Aqueles sacrifícios eram simbólicos, eles não tinham o poder de tirar o pecado, eles somente encobriam o pecado. Cada vez que alguém ia lá e matava um animal, era uma forma de dizer que o inocente tem que morrer no lugar de um culpado. Então o pecado era apenas encoberto e o homem apenas desenvolvia uma consciência de que ele era pecador e que tinha um inocente morrendo por causa dos pecados dele. Mas aquele sacrifício deveria apontar para o sacrifício perfeito. Em Hebreus capítulo 10, do versículo 5 ao 11, fala que o Velho Testamento era uma figura, uma sombra, e que aqueles sacrifícios, por serem apenas figurativos, eles não eram a imagem real. Qual é a imagem real que pode redimir o homem? É um corpo humano morrendo em sacrifício, um corpo humano sem pecado. E não tinha homem nenhum sem pecado naquela época. Então precisava vir um homem no corpo de carne, sem pecado, para morrer e absorver o pecado de toda a humanidade. A solução de Deus foi a encarnação, ok? Não foi reencarnação. Deus se fez carne, né? Ele foi humano. Hebreus 4,15 afirma isso. Ele foi completamente humano. Ele não poderia nascer de forma natural do homem com a mulher, porque se nascesse do homem ele seria pecador. Então tinha que ser de uma outra semente, não da semente de Adão, mas da semente do próprio Deus. E esse nascimento virginal seria um sinal, seria uma coisa incomum. Isaías 7, 13 e 14 fala que isso seria um sinal, que a virgem daria a luz, né? Ou seja, não foi feito por homem, foi feito pela mão, pela obra de Deus. E o que essa encarnação simboliza? Às vezes a gente fala e não entende todo o poder que significa Deus fazer carne. Significa que quando Jesus, Deus se faz carne, Deus e o homem podem se unir. Se Deus habitou num corpo humano, significa que através do Espírito Santo ele pode continuar habitando. A encarnação significa que Deus pode habitar no homem. As pessoas olhavam para Jesus e viam, Deus está ali. Então elas podem olhar para mim e para você e dizer, Deus está ali, né? A encarnação une reinos que estavam separados. É importante que você entenda que outras religiões não conseguem aceitar essa ideia. O muçulmano não crê que Allah pode viver dentro dele. Ele não crê que Deus pode habitar em corpos humanos. Quando a gente acredita na encarnação de Cristo, a gente acredita que a imortalidade é um fato, né? Porque se nós saímos da morte para a vida, lembra que eu disse que a morte espiritual só pode entrar, a morte física só pode acontecer porque você morre espiritualmente primeiro, né? Significa que se eu vivo com Deus, se eu tenho vida com Deus, vida espiritual, a morte física não tem poder de me matar. E se isso acontecer enquanto Cristo não vier, essa morte física vai ser destruída no final de tudo. A imortalidade é um fato. Se Jesus ressuscitou, 1 Coríntios 15 vai dizer, leia o capítulo todo, 1 Coríntios 15, né? Já dei vários textos para você ler. A imortalidade é um fato. Se Jesus ressuscitou, nós vamos ressuscitar. A morte não pôde segurar Jesus, né? Porque ele era filho e tinha vida com Deus. Então ele rompeu com o poder da morte, assim também a imortalidade para nós é um fato. Deus quis habitar nas pessoas. Cristianismo significa Jesus, Deus, vivendo dentro de você. E esse assunto da encarnação de Cristo sempre gerou uma polêmica desde o início da igreja. Quando você fala Deus abençoe, ninguém se escandaliza com você. Agora, quando você fala Jesus te acompanhe, Jesus te abençoe, as pessoas perguntam, você é cristão? Porque o nome de Jesus que causa uma grande polêmica na humanidade. O nome de Deus, todo mundo... Aliás, Deus não é nem nome, né? Deus é a posição, ele é Deus, né? O nome de Deus não é Deus. Mas quando você fala Deus, as pessoas não gera polêmica. Agora, quando você fala o nome de Jesus, por causa desse nome, há muita polêmica no mundo. Muitas pessoas não aceitam que Deus possa ter se feito carne. Por isso que Jesus não é bem aceito, não é bem recebido desde o tempo dos apóstolos, né? Esse entendimento de que Deus pode habitar num ser humano é um privilégio que a redenção conquista para você. E se Deus vive em você, se Ele operou a redenção para te salvar, você pode ter uma vida próspera. Você pode abrir os olhos e reconstruir o Éden perto de você. Você pode ter uma família totalmente ajustada. Você pode ter um relacionamento caminhando com Deus naquele nível. Aleluia!
naquele nível que Adão tinha, de não mais se esconder por causa do pecado, mas de estar junto, de estar perto daquele que te criou. Ele te ama. Eu gosto de resumir essa aula em 4 pontos. A gente chama de 4 leis espirituais. Você pode procurar na internet, existem vídeos que ensinam você a evangelizar, apresentando o plano da redenção, o plano da salvação, através dessas 4 leis espirituais. A primeira lei é que Deus criou o homem perfeito, sem pecado. A segunda lei ensina que o homem se tornou pecador e com isso se afastou de Deus. A terceira lei é que Cristo morreu e comprou de volta essa reaproximação do homem com Deus. E a quarta lei, o quarto princípio da redenção é que você precisa fazer algo, você precisa receber o plano da redenção. Às vezes a gente fala aceitar Jesus, não é aceitar Jesus, é aceitar o que ele fez. É aceitar a opinião dele de que você está errado, precisa se arrepender da sua vida no mundo e aceitar que ele já pagou o preço para você ser perdoado. Não tentar dar o seu jeitinho. Adão colocou folhas de figueira para disfarçar sua nudez, para fingir que estava tudo bem, quando na verdade nada estava bem. E Deus foi lá e fez o primeiro sacrifício de sangue. Ele tirou pele de um animal. E ele vestiu Adão com aquela pele, como se Deus estivesse dizendo, não é do seu jeito, Adão, é do meu jeito. Tem que ter sacrifício, tem que ter morte, tem que ter derramamento de sangue. Eu vou enviar o mediador. E vou tirar a sua religião, as suas folhas de figueira. Eu vou resolver o problema da sua culpa, enviando o Salvador. Então, as 4 leis são, Deus te criou, você pecou, Jesus morreu por você e você precisa aceitá-lo, você precisa nascer de novo. Leia também João capítulo 3, que fala sobre o novo nascimento, e essa realidade que nós exploramos na 4ª aula de Fundamentos da Redenção. Todo homem já foi salvo, Cristo já comprou a salvação para ele, mas ele só vai experimentar a salvação, a redenção, que é muito além da salvação do Espírito, se ele aceitar o plano da redenção para ele. Essa matéria, como eu disse, ela é fundamental para o entendimento de todas as outras matérias da Escola de Discípulos. Eu espero ter ajudado você na compreensão da sua apostila e nós nos encontraremos em breve para fazer as avaliações e até a próxima matéria. Deus abençoe, em nome de Jesus.